Olá, boa noite, amigos de Milão. Boa tarde, Brasil. Tudo bom com vocês? Hoje estamos inaugurando o nosso primeiro episódio de um programa que vai arrebentar, o Radiola de Histórias. E eu fui convidada com muito orgulho, com muita alegria no meu coração, pela minha querida amiga Paola Silva, a nossa querida cantadora de histórias. Boa noite, Paola. Boa noite, amiga querida. Gratidão por você ter aceitado. Não, gratidão a você. Muito obrigada. Estou muito honrada por esse convite. E me diz uma coisa, a minha curiosidade, e acho que de várias pessoas lá do Brasil e aqui da Itália também, dos brasileiros que moram aqui na Itália, me explica aí, como é que é esse nome cantadora de histórias? Me explica a origem dessa história toda. Beleza, aí ó. Então, né? Cantadora de histórias. É uma coisa meio maluca e eu acho que também quem me conhece sabe que eu sou meio assim, né? Meio uma criadora de histórias, né? Eu invento várias histórias. E também não que eu seja mentirosa, né? Porque senão vai pensar que eu gosto de inventar história de mentira. Não. É que eu sou muito criativa, gosto muito de escrever música, né? E quando eu comecei a escrever música, eu não estava entendendo o que eu estava fazendo, porque eu vinha da arte, mas não tinha dado muito certo. E aí o jeito que eu encontrei para sobreviver e ter de novo esperança, né, foi através do meu violão e escrevendo minhas poesias que se transformaram em música. Mas eu não tinha tanta experiência assim. E aí eu me sentia bem não cantora, entendeu? Porque ainda tem alguma coisa dentro de mim que não me deixa aceitar esse título totalmente, sabe? De cantora. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, mas eu não sou cantora, mas eu tô cantando as minhas músicas. Então o que eu sou? Né? Aí eu fiquei pensando, aí me veio assim, essa reflexão que o ator, ele interpreta as histórias como se fosse dele, né? Que tá contando uma história. E o cantor é um ator que canta essas histórias. Eu falei, então, é só isso aí. Uma ótima definição, uma ótima definição. Eu sou isso, eu pensei. Então eu sou uma cantadora, porque daí eu sou também um contador de histórias, né? Uma contadora de histórias. Tanto que na hora eu me lembrei que eu tinha uma coisa que eu gostava muito quando eu era pequena, que era, aliás, duas coisas que passavam na TV Cultura, que era o Senta, que lá vem história. Lembra do Rá-Tim-Bum? Claro. E muito também daquelas contos de fada que passava lá, sabe? Na TV Cultura. Adorava. E aí, então, aí o que aconteceu? Tinha esse costume de contar história. É aquela coisa do brasileiro, né? De fazer aquele círculo, assim, começa a contar os folclores, assustar a gente, né? É o que faz parte, né? E então contar os causos, né? Sempre me fascinou muito essa coisa. Eu ficava lá, minha avó me contava, será que é verdade isso daí? E aí, quando eu vi que, tipo, você pode pegar as crianças e pôr elas para dormir contando história, aqueles contos de fada chega uma hora que acaba, né? Aí quando acabava, o que eu fazia? Eu inventava. Tipo, eu começava a inventar umas histórias muito doidas para os meus irmãos dormirem, né? Porque eu tenho um irmão que se chama Glaucio, que ele nasceu, tinha uns 5 anos. Então ele era como se fosse o meu boneco, né? Então eu fazia ele dormir, ficava contando história. E aí eu tinha essa coisa de contar história para as crianças, para dormir. Então era sempre história. Eu via que elas ficavam calmas, eu falava, então vem cá, um monte de primo, eu falei, vem aqui que eu vou deixar vocês calmos. Então eu carreguei isso aí dentro de mim. Quando eu estava lá no meio dessa coisa de entender o que eu sou, eu falei, gente, eu sou isso, né? Essa coisa meio doida. Só que aí, né, a surpresa foi vindo, porque eu pensei que eu estava criando, né? A gente sempre pensa, né, que a gente está criando. E, na verdade, a gente só está se reconectando, né, com o que já está aí, né? E aí, eu ouvi Luiz Gonzaga, ele é um contador, um cantador, né, de música, lá, um cantador, não fala de histórias, né? Aí eu falei, olha isso, não é que existe isso daí?
Isso me lembra um pouco a literatura de cordel, né? Exato. Meu pai é pernambucano, né? Então você vê que tá tudo lá no DNA, no sangue, né? E aí, engraçado porque eu vi uma entrevista do Lenine lá no Danilo Gentili, e ele falava que cantadores existem em todas as línguas, né? Só no Brasil que eles não falam isso. E aí, quando eu vim pra cá, eu falei assim, gente, agora em italiano, como é que eu vou explicar que eu sou isso aí, né? Aí, quando eu falei assim, toda pensa, o povo já falou, mas isso daí canta história. Eu acho que é isso mesmo. Não, porque, Então, no assim, final... só um parênteses, para quem não sabe, a Paola Silva, ela está aqui há 6 anos, na Itália, em Bravo. Milão, e ela é de São Paulo. Eu tenho um pouquinho mais de experiência de você, estou há 16 anos em Milão, e assim, a gente vai ter muita história para contar, porque eu acho que a vida aqui fora, né, Paola, Nossa, demais. é um livro aberto. Eu acho que quem mora no exterior aprende a cada dia. Eu estou aprendendo ainda. 16 anos se passaram e ainda estou aqui aprendendo. E você me passa muita coisa, né? Porque Nossa! a gente, quando se conheceu, não sabia nem falar italiano, né? Então, 2 anos aqui que eu sofri com esse italiano. E aí, toda vez que a gente se encontrava, você me passava um pouco dessa experiência. Eu acho que a sua generosidade sempre foi uma coisa que me deu aquele calor brasileiro que a gente precisa aqui. Acho que mais do que nunca, quando a gente sai e a gente não tem a família ainda, mais isso, né? Porque pesa depois de um tempo, né? Os primeiros 6 meses são ótimos. Você vai, você fala, que família, que nada, né? Tudo festa, tudo descoberta. Depois, nossa, pesa demais. Pesa. E eu tô aqui 6 anos sem voltar. Então, esse final de ano eu vou voltar e aí... Se Deus quiser, vai e vai. E aí, Jesus. Não, E foi eu muito vou ficar legal. com o coração mais em paz, porque foram vários desafios, né? 2 anos sem falar italiano, eu não sei nem como é que eu consegui. Se não fosse os amigos, as pessoas que ajudaram, não dava certo. Eu acho que isso muito vai da índole da pessoa, da vontade de aprender, né? Porque a gente está aqui sempre aprendendo, como eu falei, né? Então, assim, é muito humildade também. E é isso. É só o dia a dia para a gente ver como é que vai ser, né? Então, mas eu acho que a arte, ela pede que você conheça pessoas. E às vezes você vai se decepcionando com algumas pessoas e também faz parte das histórias que você vai contar lá no futuro, né? As histórias conseguiu superar, né, algum obstáculo na sua vida, porque na hora que a gente está passando um momento pesado e parece que nunca vai acabar, né? Então, e aí acaba, uma hora vira história que você conta, né? Eu vivi aquilo ali, É aquela coisa, né? Infelizmente, essas histórias também fazem parte do nosso aprendizado, né? Mas o importante é que você está aqui, que você, 6 anos se passaram, você acho que soube acolher essa experiência, né? E vai cantar muita história para gente, que eu sei. Porque, olha, a Paola Silva, vocês não sabem, mas ela já lançou um EP virtual que, ó, eu estou fazendo força para que isso vire um CD real. Bravo. E tem cada música linda, linda, linda. E eu tenho muito orgulho de que durante a pandemia a gente ficou se falando, né, se comunicando. Ela escreveu uma música para mim, olha, foi muito, muito legal. Obrigada, Paola. Fala um pouquinho das suas músicas, do que você se inspirou para escrever. Eu vou falar assim, só de uma perguntinha, tá? Sim. Porque eu tô vendo aqui, como eu tô com uma webcam aqui, eu tô vendo você na tela e ao mesmo tempo vídeo. Aí eu não sei, parece que eu tô meio que olhando assim, né? Vou posicionar de novo a câmera aqui, tá? Tranquila, tranquila. Vamos ver se melhora. Vê se melhora agora. Parece que eu tô falando. Tá ótimo, tá ótimo. Parece que eu tô falando com você, olhando. Ótimo. Tá ótimo, porque senão eu fico... central. Tranquila. Então, bom, aí, a questão das minhas músicas, eu sempre fui muito observadora, né? Isso aqui é um sonho que eu realizei, de escrever música, porque eu sempre fui muito mais uma pessoa que
eu faço umas reflexões meio doidas, então vira até uma coisa engraçada, porque quando eu falo as minhas teorias loucas, o povo ri, né? Porque fala, meu, você é meio doidinha. Só que eu consegui colocar essa minha loucura de um modo musical, né? Então, tipo assim, minhas observações. E o jeito que eu acabei achando para mim para fazer as músicas foi muito para desabafar, para ajudar mesmo a fazer uma limpeza interior, entendeu? Daí passa lá para a música, já não é mais minha. E então tem muito jeito, né? Inclusive a música, né? Menos é Mais é uma das músicas que... Nossa, tem tanto significado essa música, hein? Que assim, eu tenho muito orgulho de ter feito, porque eu agradeço ao universo quando me vem música assim, né? E aqui, foi uma semana que eu fiz exatamente 5 canções, assim, ó. Uma depois da outra. E eu fiz depois que eu conversei com você, porque isso também, né? Você conversar com a pessoa, refletir junto, sabe? Chegar naquela coisa do carinho, da reciprocidade, da empatia. A gente tem muito isso, né, eu e você. É verdade. Nossas conversas, olha, eu vou contar só um segredo. As nossas conversas, no mínimo, são 2 horas, 3 horas. No mínimo. Porque Verdade. a gente tem assunto, a gente tem a história, né? Demais. Não, mas isso que é bom, né? Por isso que eu falo, né? Todo mundo que gosta de ouvir história é porque tá construindo história também com a gente, né? E você sempre foi uma pessoa que ouviu muitas minhas histórias, as minhas loucuras. E você sempre foi a pessoa que, quando eu revi, parecia que passou só 2 dias. E, na verdade, tinha passado meses. É verdade? Até a última vez que a gente tinha anos. Nossa, desde a pandemia. Foi um abraço. A gente estava num local, nos vimos depois de 2 anos, né? 2 anos e meio, mais ou menos. Meu Deus, todo mundo parou no local para ver a gente se abraçar. Parece que nunca tinham visto um abraço tão verdadeiro, né, Paola? Ah, mas eu faço questão, porque se for para fazer coisa falsa desse jeito aí, eu não vou. Eu não perco meu tempo nisso aí, não. Concordo. Até porque tem tanta gente que eu amo, que eu gosto, que eu não vejo, eu vou perder meu tempo de ver essas pessoas para ficar fazendo falsidade? Também não, né? Com certeza, com certeza. E olha, aí também... Não, só para falar que eu tenho uma música também que eu adoro tua, que você sabe qual é, né? Canto de Sereia? Eu queria muito que você tocasse um pedacinho depois. Vamos ver se eu tô com o violão afinado aqui. Se tiver paciência aqui, eu afino e toco. Quando você puder. Tá bom. E aí, o que acontece, né? Falando desse EP virtual, ele tá virtual, né? Porque foi um jeito que eu tive para colocar algumas coisas ali minhas, mesmo que amadora, assim, para depois, mais para frente, as pessoas entenderem o que eu estou fazendo, né? Porque eu sempre acabo cantando as mesmas músicas, Canto de Sereia, Livre, Ninguém é Perfeito. Só quando realmente toco, fazendo um evento meu, que aí eu coloco o EP virtual, que é esse aqui, né? Já estou falando dele já há um bom tempo. Sim, esse mesmo. Que, além de tudo, conta outro segredo da Paola. Ela é uma excelente desenhista. Obrigado. Não, até porque, né? Ó, isso aqui, essa foi uma ideia muito simples, né? Que daí eu faço a você mesmo. Quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que ter criatividade. Isso não te falta. Muito bem. Então, disponibilizei no canal do YouTube. E aí eu tô no processo agora de produzir, então eu tô tendo paciência, né? Como é que se fala? Tô na gravidez do EP real, né? Porque daí tenho que fazer no momento com as pessoas, né? Quando você coloca outras pessoas, aí já não é mais o seu tempo, então... Claro. Tem que esperar um pouco. Porém, agora eu sei que vai sair. Eu também fui uma pessoa que eu demorei muito para me envolver na música. Aí eu explico também porque às vezes, né, eu sumi, desapareci. A lembrança lá do Facebook me mostrou lá que fazem 2 anos que eu estava fazendo a live, né? Verdade. E aí, por que eu parei com as lives que estavam legais? Assim, para mim eu estava gostando, mas aquele período ali, a gente voltou, né, da primeira pandemia.
começou a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar de novo, que eu não estava mais tendo energia dentro de mim, né? Eu falei, eu não vou fazer uma coisa que eu estava assim, né, dormindo. Eu falei, deixa. Outro momento eu volto. Outro momento demorou, né, gente? E aí, agora, fazendo, né, a reflexão, por que estando aqui 10 anos, agora esse ano, eu faço de compositora, né? Por que, que eu não fiz nada? Porque eu acho que assim, dê por fazer, melhor fazer um videozinho em casa e colocar no YouTube. Se tiver que realmente investir, tem que investir bem, né? E aí falou o teu lado Capricórnio, que também é o meu signo, né? A gente é muito transparente. A gente é muito. Então, acho que também a nossa afinidade começou daí, que a gente descobriu que somos de Capricórnio, nossos pais fazem aniversário no mesmo dia. Exato. Temos o mesmo gosto musical, então, assim, então, são tantas as afinidades, né, querida, que nos uniram aqui nessa Itália tão grande. Mas a gente se encontrou. Faltou você dizer como a gente se encontrou, como a gente se conheceu. É verdade. A gente se encontrou lá no Bacchelite, que é um local aqui de Milão. A Paola, ela estava se apresentando pela primeira vez com uma banda. E, olha, posso dizer, foi sintonia, empatia, amizade, tudo à primeira vista. Então, assim, a gente teve uma empatia súbita, não foi? A gente se identificou e daí a gente nunca mais se largou. Ai, foi mesmo. Só para imaginar a cena, né? Eu acabei de tocar, eu vejo aquela pessoa com um sorriso assim, ó, esse sorrisão aí. E você chegando perto de mim, eu já olhei assim, tipo, nossa, que sorriso bom, né? Aí você me falando português, você é brasileira. Gente, além de tudo, ela é brasileira, fala minha língua. Ai, eu acredito, ótimo, aí pronto. Aí não sei como a gente saiu disso aí, que era Capricórnio também. Aí mais pra frente a gente viu que os nossos pais também nasceram no mesmo dia, 6 de junho. Foi. Eu falei, gente, que isso? E a conversa sempre foi boa, sempre foi honesta, sincera, sem interesse. Transparente. Também uma coisa, vamos falar pro pessoal, né? Até porque a live hoje está começando, o povo vai começar a entender o que é, porém, ela vai ficar no Facebook, no YouTube, depois quem quiser ver pode ir lá ver. E aí aquela coisa, espera um pouquinho. Porque na verdade esse aqui é só o primeirinho. É só o primeiro, não, e outra, né? Eu vou ter a honra de fazer o podcast Radiola de Histórias com você e também com você e seu marido Mirko, que eu amo também de paixão. Vocês obrigada. Que eu amo demais. Depois dele, né? Eu quero fazer conversação separada e com casal, porque vocês são maravilhosos. Ele também, né? Metade italiano e metade brasileiro, mas ele fala português. Ele é uma coisa assim, brasileiro. Pra mim, ele é o italiano mais brasileiro que eu conheci. Conta até piada. Demais. A gente se diverte. E aí... Mas foi muito legal o nosso encontro, Paula. Muito legal. Então, aí, para avisar, né? Para falar pro pessoal, gente, é um pouco complicado fazer amizade com um brasileiro aqui. É muito difícil. O povo tá muito na defensiva, já tomou calote, já tomou, sabe, traição de todo jeito, já teve problema. Então, o pessoal, quando vê brasileiro, já faz assim, brasileiro? Começa a falar italiano. Eu vou te falar que eu também fiquei um pouco com medo, porque eu falei, gente, é tão preocupante assim? Às vezes é lógico, né? Como já me disseram, né? Que às vezes eu sou candy, né? Porque eu olho assim, uma pessoa em dificuldade, brasileiro, e eu já quero ajudar. Mas aí tem que lembrar, né? Às vezes eu vou ajudar e aí depois posso me arrepender. Mas não porque ajudar, porque aqui é complicado, não é como no Brasil, sabe? Tem alguma coisa aqui que muda um pouco. Não, na verdade, olha... Essa abertura que a gente tem, né? Devia ser assim, brasileiro... Não, brasileiro... Aí fica assim, então foi bom eu ter te conhecido, a gente não ter nenhum tipo de armadura, a gente não tava na defensiva, e depois a gente se contou a história uma pra outra. Então, isso daí foi uma coisa muito linda. Não, Nossa, 6 anos que eu tô aqui, 6 anos que eu te conheço, né? É verdade, eu conheci quando você chegou, né? Não, e é muito bacana isso, porque, como eu falei, cada dia é um aprendizado, né? E, assim, eu vou só fazer um pequeno parêntese só para expor essa minha opinião. Ok.
eu trabalhava como comissária de bordo, então, assim, eu lidava com muitos turistas estrangeiros no avião. Italianos, vários. Europeus, direto. Então, assim, a nossa mentalidade lá no Brasil, aí no Brasil, é que todo mundo é legal e, assim, receptivo como a gente. Mas não é assim. Na verdade, quando a gente cruza o oceano, vai para outro continente, outro país, a gente vê que não é por culpa deles, tá? Mas é uma questão cultural, eles foram criados de forma diferente. Então, assim, cabe a nós entendermos como nos encaixarmos nessa cultura diferente. Claro, mantendo a nossa essência, mantendo o nosso sorriso e sermos o que somos, não? Então, assim, é importante, Paulo, você manter essa tua essência sempre, independente do lugar que você esteja, manter essa tua alegria, essa tua vontade de fazer, essa tua criatividade que é infinita e, ó, pode contar comigo, tá? Amiga, tô te dando um abraço virtual, de verdade. A gente teve o prazer, né, gente? Como aqui é um bate-papo, a gente fala do que a gente quiser. Aqui tá em casa, realmente, né? A gente tá em casa, você tá no seu negócio. Me fala aí um pouquinho também aí, depois da onde você tá. Tá bom. Saiba aí da onde você tá. Vamos. Me diz uma coisa. Vou dar esse spoiler. Tá aí bom. você me fala. Tá bom, dá. O abraço que a gente deu. Porque a Marisa Monte tá aqui, né? Foi sim. Ah, nossa, isso foi, olha, graças a você e a Elisa, que, nossa, compraram os ingressos, gente. Vocês descobriram que a Marisa Monte ia se apresentar aqui em Milão. Eu nunca tinha visto ela aqui ao vivo, jamais. E olha, foi a primeira vez, eu vi poucos shows na minha vida e te digo que foi o show da vida. Foi o melhor show da minha vida, pelo menos, e acho que da sua também. Minha mãe, gente. Vocês sabem, quem me conhece tua sabe mãe, é tua mãe. Que eu adotei ela como minha mãe musical, né, gente? Então, quando eu fui apresentando, eu falei, gente, essa mulher tá cada vez melhor. Não sei como é que pode ser possível uma coisa dessa. Né? Foi um show incrível, hipnotizante. Não, e detalhe, a gente conseguiu um lugar bem longe, mas nem isso estragou o nosso show. A gente se divertiu um bocado, né? E ainda por cima, olha, lugar. Achamos outro lugar, nos mudamos para lá, que a visão era um pouquinho melhor. Dançamos a noite inteira, olha, foi maravilhoso. E ainda por cima, né, Paola? A gente, ó, Capricórnio, persistente. No final, eu tinha levado meus 5 CDs. Eu falei, quem sabe, né? De repente, não espero tirar foto com ela, mas pelo menos se ela puder autografar, vai ser uma grande alegria. Não só ela autografou os 5 CDs, como eu e você e a Elisa vimos a saída dela do teatro, que deu tchau para todo mundo. Olha, foi emocionante. Agora vamos falar a parte que foi meio doida minha, né? Eu queria entregar um EP virtual para ela, né? Aí eu vi ela entrando no carro porque ela não queria, né? Contato, sei lá, né? É difícil, né? Você tá fazendo uma turnê, você não quer ficar com corona, né? Eu fico com meu braço assim, cheguei perto do carro e assim, Oh, não! Poxa vida! Só se você tivesse jogado, né? Visto que é um papelzinho. Mas eu queria que ela né, pegasse, né? Não, gente, eu sei, mas ó, tá marcado. Mas eu tive a honra de ter visto, né? Chico Brown, Carlinhos Brown, Neto do Chico Buarque, que ontem fez aniversário. Nossa, parabéns. Que legal! E o Davi Moraes, e vi também o Dadi, que é Dadi, né? Que é o músico, né? Lendário que toca com a Maria. Acho que toda a vida, praticamente, ele toca com ela. Meu Deus. Ela tocou com os baianos. Meu Deus, tocou com um monte de gente. E ele toca baixo, né, com ela. Nossa, quando eu vi esse homem, eu falei, Jesus do céu, deixa eu tocar nele aqui pra ver se vê um pouquinho da essência de arte desse homem aqui pra mim. Pra ver se é real. Gente, né? Ser fã, a gente tem que aproveitar, né? Porque no final das contas, eu faço arte, mas faço por causa também que eu aprendi a gostar de arte através dessas pessoas, né? Claro, e outra, te digo mais, pra gente que tá morando fora,
é importante manter esse contato. Quando vem um artista brasileiro, nossa, para a gente é um néctar, olha, é aquele gás que a gente precisa para mandar avante a vida aqui, né? E é bom demais. E, ó, da próxima vez a gente vai sentar mais perto, hein? Sim, é verdade. Coisa histórica. Você tinha quase todos os CDs dela, todos, né? Você não tinha só um novo. Desde o início da carreira dela. Ela lançava o CD, eu comprava. Olha aí. Todos e eu nem sabia, né? Eu te chamei, mas eu não sabia disso. Porque a gente sempre fala de Marisa. Não, Marisa Monte, para mim, olha, é uma das melhores cantoras do Brasil. Tem várias, hein? Mas é aquela que tocou meu coração mais. Eu vou... E o teu também, né? Sim. Mas assim, foi gradualmente, tá? Eu conto a verdade. Não, por quê? Porque assim, eu ouvia, mas a MPB, pra mim, era uma coisa muito doida, né? Porque eu sou do Jardim Nakamura, lá da periferia de São Paulo, né? Da Zona Sul. Aí ali, tinha muito o hábito de ouvir MPB. Eu ouvia com meu pai, coisa que ele gostava, né? Samba rock, ouvia sertanejo, porque eu amo cavalo, então cavalo. E aí eu não gostava tanto assim de música. Também não entendia nada, né? Não era muito mística quando era criança, assim. Eu era mais... Eu queria construir as coisas, não queria muito... Eu era um pouco... Então, eu pedi meu pai. Como ele se separou, eu ouvia tudo maneira assim, eu não conhecia muito, não tinha muito... Contato. Comecei a ouvir rock. Aí Jenny, pronto. Falei, essa mulher é maravilhosa. Nossa, assim, super radical. Aí eu falo da Jenny Joplin, assim. Daí, quando eu tenho amigo meu, que é baterista, me viu tocando violão. Aí lá tocando violão, ele... Ô Marisa! E eu não entendia, porque que tava me chamando? Eu de mulher lá, né? Um monte de homem ensaiando e eu lá, ele. Ô Marisa! Ah, como ela parece com a Marisa? Eu falei, que Marisa? Onde? Eu falei, você tá ficando doida, é? Aí eu, tipo, não, ela tem um nariz grande. Não, você tá me zoando com o nariz, né? Eu achei que tava... Que você parece com ela. Tem algumas coisas dela, assim, principalmente o corpo, né? O nosso biotipo de corpo é esse aqui, magrelinha, assim, né? Quando anda, percebe que é um falso magro, né? Os traços lembram muito. Sim, tem posições que eu me vejo nela. Tem posição que eu falo, sinto dizer, mãe, mas é verdade. E aí, só pra falar loucura, por que eu tô já falando, né? Daí, ficou essa história de Marisa Monte, assim, lá. Aí eu fui para o meio da música eletrônica, depois eu compor, eu estava mais poética, então eu comecei a estudar mais sobre a música brasileira, me apaixonei. Eu comecei a compor inspirada em Legião Urbana e Nirvana, porque eu já gostava e os acordes deles são músicas muito legais, assim, né? Mais Legião Urbana que Nirvana. Nirvana tem umas músicas um pouquinho pesadas. Mas Legião Urbana é o meu estilo de compor, né? Um texto, é uma coisa assim que você reflete, é uma coisa às vezes grande, um pouquinho mais longa, né? Não é aquela musiquinha assim, oi, tchau. Às vezes é uma música que é muito filósofo já na criatividade. E aí, quando eu comecei a fazer muito pela música brasileira, e eu fui me inspirando nas mulheres compositoras, então sou apaixonada por todas elas. Aí eu fui conhecendo mais. Aí quando a gente conhece, a gente ama, né? Às vezes a gente fala, não gosta, porque você não conhece, você não deu oportunidade, né? Então eu fui conhecendo. E aí a história começou a acontecer de falar que ela era... Eu não tinha muita referência a outros compositores, eu não conhecia ainda. E aí eu não tinha foto de Facebook, porque a gente é meio assim, né? Bicho do mato, né? Facebook, eu aprendi tudo tarde. Na internet eu ia lá e ficava assim, saía da aba lá do computador,
será que eu quebrei o computador? Pedi ajuda, assim, com vergonha. Mas porque, assim, eu sou muito prática, né? Então, a parte da tecnologia vem muito depois, com muita resistência, né? Somos Então, duas, hein? então, aí quando veio, eu fui pro Facebook, aí eu falei assim, bom, Facebook, eu não tenho uma foto legal. Como eu agora comecei com esse negócio de música, eu acredito em lei da atração, uma foto bonita que inspire. Eu achei uma foto da Marisa no teste, assim, eu peguei uma foto dela porque eu lembrei dessa comparação. Aí eu falei, será que eu sou parecida mesmo com essa mulher? Deixa eu ver. Aí eu achei uma foto dela, que eu nunca mais achei essa foto. Era ela com duas pessoas, eu acho que uma fã, né? Eu falei, gente, eu tomei um susto, vixe, parece eu. Aí eu peguei a foto e fui lá levar pro meu pai. Falei assim, vamos ver, né, se meu pai reconhece, porque é ele que me fez, né? Falei, pai, olha essa foto aqui. Aí ele olhou assim, quem são essas pessoas? Você e essa mulher aí, não sei quem é, não. Falei, pai, é a Marisa Monte, não sou eu. Ele, tá. Tipo, nem Gente, ligou, sabe? Nem ligou. E eu assim, chocada. Ah, meu Deus, eu pareço com ela. Aí fiz o mesmo teste com a mãe, né? Vamos ver se a mãe vai reconhecer, que a minha mãe, né, me fez. 9 meses na barriga, vamos ver como é que ela tá com o radar dela. Aí, a mesma coisa. Ela falou, ai, não sei quem é essa aqui, não. Sua amiga? Eu falei, mãe, boa pergunta, não conheço. Não sou eu ali, é a Marisa Monte. Eu falei, gente, minha mãe, meu pai. Tudo bem, deixei. incrível. Quando eu fui, peguei uma foto da Marisa Monte no palco. Eu falei, ai, nossa, parece comigo. Pronto, essa aqui que eu vou inspirar. Aí, quando é engraçado, porque o pessoal começou a achar que era eu. Eu não sabia o que Claro. eu fazia. Toda vez que eu colocava foto, eu tinha, gente, como é que eu faço agora? Eu respondo, não respondo. Eu tô com medo agora. Aí a minha amiga Gabi falou assim, Achando que você era ela. aí a minha amiga falou, é melhor você falar, porque sempre vai ter alguém que... Você não! Aí eu falei assim, então, gente, isso. E assim, tá, mas não sou eu não, é a Marisa Monte. Agradeço, mas... Aí todo mundo, não é possível, sua irmã gêmea. Aí ficou anos, assim, né, pelo menos um ano e meio, acho, sei lá. Um dia, falando dessas histórias, que eu tava explicando isso daí, né, senão o povo não me entende, né? A loucura tem que ser explicada, né? Claro. Porque senão aí o povo pensa que realmente eu acredito Cantadora de histórias. na minha mãe, né? Uma parte espiritual, né, que ela me pra ser uma mulher no meio da música, porque mais feminista que aquela mulher ali, que trabalha, que é empreendedora, que faz espetáculo com o dinheiro dela, tá? Que faz turnê, que ó, me dá até arrepio, porque assim, eu acho que uma mulher feminista é aquela, meu filho, que faz acontecer, independente se tem homem, se tem mulher, tem pessoas, entendeu? Sabe gestir, sabe gerenciar uma situação. Então ela é muito mulher. Então eu já falei, já o caráter dela, porque é isso que eu gosto, sabe? E ela que trocou 4 vezes de roupa no palco. Eu acho que quem assistiu o show da Marisa Monte deve ter visto isso, porque era cada roupa maravilhosa, uma mais linda do que a outra. Tá especial. Ela tá de orixá, ela tá esplendorosa. 55 anos. Não, 55 anos, e posso dizer, sou muito fã de uma cantora, Clara Nunes. Tinha horas que eu achava que era Clara Nunes no palco. Verdade. Nossa, porque a Clara tinha muito essa coisa do orixá, né? Então, assim, e do mar, né? Principalmente essa coisa do mar, da sereia. Não à toa, a Marisa fez a canção também, você também. Então, assim, tá tudo interligado, tá tudo. E assim, a emoção de vê-la ao vivo, gente, só quem viu ao vivo pode sentir. E aí, ó, só para finalizar, que daí a gente vai para outro assunto, né? Deixa eu também falar. E aí eu descobri, eu vou pesquisar um pouco mais, acho que eu pesquisei pouco. Aí eu vi que de carreira ela tinha a minha idade. Falei, então, olha, minha mãe não é minha irmã. Falei, como é que pode uma coisa dessa? A loucura foi tão grande que eu falei assim, agora eu entendi por que meu nome é Paola, porque minha família colocou um nome italiano em mim. Sendo que por que fazer isso, né?
que ela tinha ido para Firenze. Ah, isso eu não sabia. Eu acho. Ela de canto. Então né? Você vai lá e faz um filho muito cedo, aí depois você fala, não vou criar. A música foi tão forte que, ó, voltei. Então, assim, eu faço esse sonho louco, eu conto essa história doida, porque eu sinto ela tão presente na minha vida, que mesmo se eu fosse abandonada, vamos dizer assim, né, dela, eu iria ser orgulhosa dela, porque é uma mulher, assim, maravilhosa, né? Bom, enfim, aí eu digo assim, eu acho que para mim não tem outra mulher que me inspira na música brasileira, quando você vê que até no show ela foi muito humilde, ela valorizou os músicos, ela tentou falar e falar com todo mundo para ser democrática. Então eu tive uma aula, tive um show e uma aula ao mesmo tempo, né? Então, eu achei muito bacana, foi bom você comentar que ela não fez assim aquela apresentação da banda dela, como geralmente os músicos fazem sempre no final, quando tá para acabar mesmo o show. Ela foi fazendo isso gradualmente, né? Então, assim, a cada música ela ia apresentando um músico, né, um integrante da banda dela, e aí ela foi com cada música fazendo isso gradualmente até o final e o encerramento do show dela. Foi uma coisa tão gostosa, tão natural, né? Que todo mundo saiu assim, acho que feliz, realizado, apaixonado. É uma mulher que toca cavaquinho, violão. Gente, é versátil demais. é que eu tô percebendo uma coisa aqui. Diga. Mensagem, tá mandando mensagem de book, mas eu não tô conseguindo ver aqui a minha. Vocês podem escrever aí, que através aqui do telefone eu vou ver e vou passar para vocês. Tá bom? Tá bom, tá bom. Não sei por que eu não tô conseguindo. Gente, é o primeiro, né? Então, a gente é o primeiro, tem descontos, né? Descontos, eu tenho que aprender. É que assim, eu vou explicar porque foi que eu chamei a Raquel muito rápido, porque eu já estava com a ideia dentro da minha cabeça há muito tempo, vocês entendem? Só que aí eu nunca tinha tempo para fazer. E aí você fica tentando achar o tempo ideal, o momento ideal não chega, então você não faz. E é melhor ao feito do que nunca fazer. Verdade. Não é que a gente... Mas vão acontecer coisas que não são perfeitas, que você não sabe uma coisa, aí você não vê outra coisa, aí tem um pouquinho de problema, um pouquinho antes, por isso que a gente não entrou exatamente. Teve um pouquinho de eco, um problema de eco, até entender o que foi certo, nem sei se eu entendi. A gente estava tentando consertar. Entendi faz parte, certo, amiga, mas... faz parte. Só que eu acho um desafio, né, amiga? Porque a gente cansado de tem tanto desafio que a gente fala assim, mais um desafio, eu vou fazer, assim, quero que você uma Netflix, quero agora. Eu falei para mim mesmo, ou é agora, ou nunca mais. Eu vou tentar com todas as minhas forças, fazer tudo o que eu quero, porque, sabe, eu acho que tem como essa, ele, eu não sei, assim, sabe, eu vi você as coisas hoje, não deixar para amanhã, porque amanhã tanto com os projetos que eu amo falar, vocês sabem, né? Quem me conhece, principalmente, esse tipo de coisa é uma coisa que, sabe, me acalma demais. Eu acho que a música me ajuda, mas poder conversar com pessoas que te contam história, daqui a pouquinho pra gente, né? Tá bom. Porque você acabou de você foi comissária de bordo, interessante. Não quero é uma nada, né? Sim, daí você vai deixar aí, ó. Tá bom. Gostinho de quero mais. Aquele suspense. Então, aí... Então, eu não tô vendo a mensagem aparecer em programa que eu tô usando, que a gente tá conversando agora. Então, vocês me mandem mensagem aí no Facebook, que eu vou vendo aqui, vou
vou comunicando aqui. Então, depois a gente... Né? Importante claro, até porque vai ficar gravado, né, Paula? Agora começou, até para minha véia do leite, né? Mas a Raquel vai ser convidada. A gente vai conversar sobre você, sobre seu amor com a música, o amor com a arte, o amor com tudo que você faz. Você é luz. Muito especial. Então, obrigada, essa paciência aí de vocês que eu vou aprender. Então, agradeço os amigos que eu não sei quem são, mas depois eu vou descobrir, que visitaram aí e estão aqui ainda, né? Obrigada a Elisa, porque a Elisa está me apoiando, está aumentando aqui as dores. Obrigada ao Mirko, porque Mirko também, né? Tá com você aí no trabalho, corrido. Quase a gente riscou de não fazer. Então, estou muito já feliz. Já fez até aqui agora. Estou feliz. Não, até ainda não estou tendo. Não, é tudo com suspense, né? No último minuto entrou cliente aqui na loja, eu fiquei desesperada, mas tudo bem, deu certo. E a live saiu como deveria ser. Gente, é loucura. É muita loucura, mas se a gente não faz, não pode se arrepender. Claro. Eu acho triste quando a gente se arrepende de não ter feito, hein? Não, eu acho assim, muito... devia ter feito. Eu acho muito bacana. Né, você devia... Há uma outra coisa, assim, que eu quero falar de você, que para ficar na suspense, para o povo depois vir, é que você é um fotógrafo. Eu já falei milhões de vezes. Então, eu quero pedir para vocês que estão aí, quem não conhece a Raquel ainda, e quem for ver esse vídeo aqui, para ir ver o perfil da Raquel lá no Instagram, para ver as fotos maravilhosas que essa mulher faz. Ela praticamente tem um dom de ir no lugar, assim, fazer, sabe, as montagenzinhas, assim, das fotos, dos vídeos, faz super propaganda, né? Obrigada. Qual que é o seu Instagram, amiga? É @Raquel com CH, .macedo.milano. Milano. E você de onde que é mesmo, amiga? Só para, né, essa troca... Olha, não, claro. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci no bairro e cresci no bairro de Laranjeiras. Me formei em nutrição, sou nutricionista formada, mas eu não segui, acabei enveredando por outra profissão que acho que foi o caminho certo que eu fiz. Eu me tornei comissária de bordo de 2 companhias aéreas. A primeira foi a Rio Sul Linhas Aéreas, que era uma afiliada da Varig, fazia só voos regionais, e depois eu passei para a Varig, partindo do zero, sem ter regalia nenhuma de ex-funcionária do grupo, e comecei tudo do zero, com salário do zero, e foi assim, foram quase 10 anos de muitos voos e muita história também para contar. Fica a dica! Olha, eu quero que você muito a Raquel, porque não é pedir encarecidamente que ela pudesse bater aqui para me perguntar porque as coisas da gente. Quem é Paula Silva são trabalhadores da luz aqui. O Mirko e ela, eles têm uma empresa, loja de arquitetura. O Mirko é arquiteto, trabalhando com ele, dando maior suporte. Você trabalha com ele que você faz. E assim, quando você vê o trabalho, você fica assim, essa casa que você arrumou, que você fala assim, ó, maravilhoso. Que tá aqui na Itália e quer procurar alguém que é honesto, bom pra caramba, porque ele realmente é bom. Sabe aquelas casas de revista, sabe? Aquelas casas decoradas de revista, com coisa tecnológica. Mas... Architects, como é que é o nome? Fala aí. Arche Project. De novo? ARCH.E Project. Depois eu mostro a plaquinha. Não, e detalhe, só com um adicional, o Mirko é italiano, ele nasceu aqui em Milão, mas ele fala fluentemente o português. Conta até piada. Então, assim, arquiteto mais brasileiro do que esse, nascido na Europa, eu acho que realmente não existe.
E agora deixa um outro spoiler aí. E vocês também foram convidados por quem? Na Semana do Móvel Internacional aqui em Milão. Foi muito legal, olha, foi assim uma oportunidade que apareceu assim na véspera do Salão do Móvel. Eu tenho só a agradecer a pessoa que nos convidou para acompanhar um grupo. Na verdade, a gente pensava que era só para acompanhar o grupo de arquitetos do shopping Lar Center de São Paulo, de decoração, mas no final nós descobrimos que eles queriam também era gerar conteúdo mostrando o Salão do Móvel, as novidades, as tendências. Então, assim, foi uma semana muito bacana, de trocas e de experiências, e que foi gratificante para a gente também, porque a gente também aprende muito com os arquitetos do Brasil. Eu acho que é um intercâmbio muito legal. E olha que, assim, falando, porque não é puxa-saco, viu? Eu não sou puxa-saco, mas eu acho que é bom você dar a quem merece trabalham direito. E eu vou te falar que construção é uma das coisas de cabeça. Então, eu super falo deles, porque realmente, na hora que eu falo assim, eu vou construir, eu não penso duas vezes em quem eu vou chamar. Já sabe, né? Obrigada, amiga. Obrigada, vai ser um prazer. É luxo, é bom gosto, e você vê que tem um pouco de brasileiro, né? Você percebe. Isso é verdade, porque, como vocês viram, né, o meu trabalho era completamente diferente, eu era do ar, não era da terra, e há 16 anos eu me caí aqui nesse mundo, mergulhada nesse mundo da arquitetura, da decoração, e tento dar um pouquinho do meu jeito, da minha visão feminina, né, brasileira, das nossas casas, dos nossos costumes aqui nos projetos da Itália. Então, assim, é aquele made in Italy, mas com um toque de Brasil. Demais, é muito bom. Então, ó, vocês viram aí o spoiler, né? De quem são as pessoas que eu tô falando. Então, se vocês eu não perdi, muito bom e divertido, né? E ainda tem outra, hein? É isso, agora eu já de você, porque queria só dar esse gostinho aí. Vai. Tá bom. Não, só um adicional. Só um adicional é que esse ano também a gente teve uma grande alegria, né? Que vão ser os 50 anos do nosso estúdio, que começou com meu sogro, e a gente vai virar uma loja histórica de Milão. Isso aqui é uma gratificação muito grande para a gente. É isso. Parabéns. Parabéns, gente. Obrigada. Qualquer coisa na vida é fácil. Imagina chegar nos 50 anos. E do outro lado do mundo, né? Nossa, é realmente gratificante. Porque é pessoal que acaba conhecendo mais ou menos o que é aqui, na parte de que o seu poder de compra é maior do que no Brasil, mas as taxas aqui na Itália são pesadas, acho que igual ao Brasil ou pior, porque é muito pesado aqui. Então, você ser um empreendedor aqui não é para qualquer um. Tem até o autônomo aqui, que tem a parte da IVA, que já é um sufoco. Tem um negócio. Nossa. Agora, né? Eles fazem já você vê, isso aí é só exemplo de trabalho e consistência, porque ninguém chega a 50 anos não, assim. E outra coisa, como você bem viveu essa situação assim como eu, né? A pandemia foi terrível aqui na Itália. Principalmente a cidade de Milão sofreu muito, né? Não que o resto do mundo não tenha sofrido, mas nós fomos os primeiros a passar por isso e a carregar esse peso, né? Então, assim, digamos que passar essa pandemia e conseguir continuar o nosso trabalho é um motivo assim de satisfação enorme. De orgulho? Porque vocês dão muito orgulho a nós. Quem é amigo, que conhece vocês, assim, só pode ter orgulho, gente. Porque, olha, eu vejo tanta gente no mau caráter, sabe? Gente que teria tudo para ter as coisas aqui e escolhe pegar a confiança sua e te enganar, passar sufoco. E eu vejo que no trabalho deles, que é um trabalho que você tem que ter confiança e dinheiro envolvido, mas muito dinheiro, né, para você fazer uma construção de longo tempo, não é uma coisa que você trocou um móvel, você faz toda uma... Você reestrutura toda uma casa, você muda o ambiente da vida das pessoas. Então... E a gente entra na intimidade do cliente, né? Você entra no mundo particular. E para quem não sabe, né, gente, como é que eu sobrevivi aqui na Itália?
fazendo faxina, né? Então, eu não sabia falar italiano, eu não iria fazer a opção que tinha ali muito simples, né? Que entendedores entenderão. As opções que eu tinha não eram muito interessantes para mim. Então, eu corri para uma coisa que eu falasse, não, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar. E, Vânia, né, me ensinou algumas coisas de faxina e foi assim que eu fui desenvolvendo, que eu, graças a Deus. E aí, eu, dentro da casa das pessoas, eu já sei como é que é. Você tá lá, você tem que, sabe, entender a pessoa, entender como é que ela vive, entender aonde ela gosta das coisas, como você deixa as coisas para a pessoa. E eu tô dizendo, eu, num ambiente de uma vez na semana, algumas horas fazendo faxina. Não é fácil. Você chegar lá, ficar o dia inteiro em construção, o dia inteiro vendo se está certo, o dia inteiro vendo se já chegou isso, chegou aquilo, se vai ficar do jeito que você planejou. Um monte de desafio. Porque eu também limpei muito, né? Reforma. Então eu sei que tem tudo um universo isso aí. E ver como fica bonito, você nem consegue imaginar que numa hora já foi construção. Porque tá tão lindo. É verdade. É verdade. Né? É um universo todo particular, né? Eu vou te falar assim. Mas é isso aí, vocês vão ver quando for a hora deles aí. Julho, né? A gente vai confirmar só a data, mas julho vai ter Raquel e Mirko. Aí vocês vão saber quem é o Mirko, né? Que a gente tá falando dele. Né, amiga? Mas vamos conversar aí sobre uma conversação. De falar com você agora, que é a questão do podcast, que vai ser segunda e quarta-feira. Isso. Segunda e quarta-feira, sempre no mesmo horário, às 2h30, daí do Brasil, no Brasil, e às 7h30 aqui na Itália. É isso que eu queria avisar. Não é importante. Não deixe de seguir a Paola, de conhecer a história dela também, as músicas dela. Tô doida para que você cante um pedacinho. E assim, ó, é uma pessoa também que, olha, só tenho elogios para você. É que a nossa amizade a gente se conhece há 6 anos, mas parece que eu já te conheço de uma vida. Então, assim, esse carinho, essa sinceridade, a gente se vê, demora para se ver, mas é sempre recíproco o afeto. E é isso, é uma pessoa maravilhosa, cheia de talento, cheia de história para contar, criatividade, e eu tenho certeza que você vai longe. Aí, já está indo. Gratidão, amiga, porque é muito importante, assim, saber que a gente tem amigos, né? Que a gente pode contar, a gente está aí no meio da arte, a gente é ouvido, porque às vezes, ser independente, né? A gente é teimoso. Eu nasci no signo certo. Agora, uma curiosidade para você. Por exemplo, eu já sei quais são as suas musas inspiradoras musicais lá do Brasil. Mas aqui na Itália, nesse período que você está morando, você tem algum cantor preferido, alguma cantora, um estilo que você gosta, um show que você gostaria de ver de algum italiano? Olha, ontem eu vi um dos shows que eu gostaria muito de ter visto, foi de ontem, do Marco Mengoni. Super cantor, Adoro. Maravilhoso. Eu acho que o texto dele me inspira muito, porque ele é muito profundo, né? E ao mesmo tempo ele é muito atual, eletrônico, popular, assim, é muito bom. O show foi no estádio ontem, no San Siro, tava uma coisa incrível, assim. E eu me inspiro muito, na verdade, Laura Pausini. Adoro. A gente conheceu ela no Brasil, quando a gente chegou aqui, a primeira cantora é Laura Pausini. E gosto muito dela, ela é uma pessoa humilde. Eu acho que a humildade ela tem que ter, é obrigatório para quem fala com pessoas, independente de ser artista, mas ser artista mais ainda, se você faz coisas que fala, né, com o outro, pode ser antipático, metido e tudo mais. Acho que você tem que ser real, né, gente? A humildade tem que estar no pacote da humanidade, porque quem não é humilde, quem se acha muito, vai ter que se encontrar, né? De verdade. Porque, olha, vou te falar, artista que é muito, assim, sabe, muito arrogante, eu já nem dou muito igual. Pode até ser um artista bom, mas no final das contas, sabe, tem aquela coisa. Não mistura o artista com o pessoal. Só que se tem artista bom e realmente ele é bom, uma pessoa boa,
eu prefiro estar ali, ó, vendo eles, entendeu? E tem aí também a Elodie. Adoro. É um estilo completamente diferente, eu adoro. Mas ela também arrasa, vamos dizer a verdade. Ela arrasa. E ela tem uma música legal pra caramba que se chama Guaraná. Nossa, gente. Sim, adoro. Essa música é boa. E eu tô me inspirando muito nela nesse período, assim, porque eu quero dar uma reformulada, né, na minha música. Eu vou fazer a produção dela clássica, normal, porque 10 anos, né, então eu tenho que comemorar esses 10 anos que eu tô fazendo aqui. Tô no processo de pré-produção, né, tô aqui me preparando para isso. E aí vai fazer aquela produção normal, mas depois eu vou dar um toque de modernidade nas minhas músicas, porque eu gosto. Não é nem questão de moda, porque eu não gosto disso. Não gosto de coisa que tá na moda. Eu gosto de coisa que eu gosto. Eu adoro dançar música eletrônica, adoro dançar música pop, assim. Também. Mas que tenha um conteúdo, igual o Mengoni, gente. Se vocês ouvirem ele, mesmo se vocês não entenderem, vocês percebem que a música não é vulgar, a música é gostosa, a música te faz refletir. Então, eu gosto de músicas que tem aquelas frases assim, pá, que você pensa, você fala, nossa, que irreal isso aí, né? Aí eu fico assim, tipo, chocada com aquelas... Não, é engraçado, porque assim, a Itália, às vezes a gente pensa só naquele... Tem sempre aqueles estereótipos, né? Como dizem que o brasileiro, que aliás já sempre falaram para mim, né? Então você sabe dançar bem o samba, né? Eu falei, não sei dançar samba. Então você já desfilou em escola de samba? Também não desfilei, mas você é carioca. Não tem nada a ver. Então, assim, a Itália é muito eclética em termos musicais. Você tem uma infinidade de estilos aqui, que vai desde Il Volo, que é clássico, que eles têm aquele trio famoso dos garotos, né? Que, aliás, deu um novo... os rapazes, eles deram um novo gás, acho que criança, eles já estão, nossa, adultos. Então, assim, vai de uma Elodie, vai de um Biagio Antonati, da Laura Pausini, Tiziano Ferro, tem tanta gente boa aqui também que vale a pena conhecer. Porque eu acho que fica um pouco aquela coisa, né? Aqui o pessoal conhece o samba, o funk, o Caetano Veloso. Aí, se você fala, talvez, de uma outra música, é mais difícil, porque o povo não conhece muito, é óbvio. Porém, é a mesma coisa no Brasil. Se você vai comentar algumas pessoas, ou eles sabem muito dos antigos, do Tio Dalla, sabe quem é Pino Daniele. Aí você fala de alguém atual, eles ficam assim, não sei. Porque a gente tem o hábito de exportar através da novela, né? Por exemplo, o Tiziano Ferro a gente conheceu na novela Mulheres Apaixonadas. Foi. Eu lembro, né? Embranato. Não sabia nem o que era Embranato. Agora eu sei o que é Embranato. Verdade, Agora eu sei o que é Embranato. Embranato é uma pessoa estabanada. Não, e assim, a coisa incrível, por exemplo, lembra do álbum que o Renato Russo lançou todo em italiano? Sim, e também Amor. Sim, e a Zizi Posse também na Per Amore, né? Nossa, olha, naquela época eu nunca imaginei na minha vida que eu ia parar na Itália. Eu já gostava, E aí eu vou te falar que, assim, esse CD aí que você tá falando, não me lembro agora o nome, não me lembro de verdade, porém eu sei de uma coisa muito legal. Ele fez, num período que ele queria, né, sumir do Brasil, ele foi para Roma, e aí ele começou a fazer esse repertório, né? E aí cantou Estranho Amor, que por toda a vida a gente vai lembrar dessa música na voz. Eu lembro mais na voz do Renato Russo do que em qualquer outra pessoa. Pode cantar quem quiser. Ficou muito bom na voz dele. E aí também uma outra coisa que aqui, né, quando a gente chega aqui, que é a nossa... Meu Mundo Caiu. Sabe quem é a Maísa? Que ela canta essa música? Maísa? Meu Mundo Caiu. É uma cantora também, né, maravilhosa. Sei, ela cantou, né? Nossa, que até a mãe do Jaime Monjardim, né? Foi. E ela foi uma cantora legendária aí do tempo da Bossa Nova. E foi pouco compreendida também. Uma pena. Ela é maravilhosa, vale a pena conhecer ela. Por mais que ela é muito triste, as canções dela são bem pesadas. Gente, a vida ela tem tonalidade. Não dá pra gente falar assim, não vou ouvir essa mulher, sabe? Porque a música dela é profunda, bem escorpião. Profunda, você falou tudo. Então, assim, é maravilhoso. E eu sempre uso esse Meu Mundo Caiu, essa parte da música, porque realmente é quando aquele choque de realidade, né? Meu Deus, não tô acreditando. A gente falou de Marisa Monte, né?
Quando eu cheguei aqui, eu descobri que a música Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. Na verdade, foi a música que lançou ela, né? Mas essa música foi uma versão que o Nelson Motta fez da música do Pino Daniele, que foi um compositor, né? Aqui a gente chama cantor e compositor de cantautore, né? O cantautrice. Isso. E ele foi um dos melhores, né? Que não tá mais vivo, mas ele, imortal. Aí eu falei, gente, não acredito, essa música não é da Marisa, a música é dele. Uma versão. Aí a música da Ana Carolina, quem de nós dois? Cheguei aqui, o povo já me falando. Sabe que essa música não é da Marisa, né? Como da Marisa? Da Ana Carolina. Eu falei, como assim? Quem de nós dois é do Gianluca Grignani. Eu falei, não é verdade. Gente. Sim, quem de nós dois aqui é La Mia Storia tra le dita. Isso, que é um sucesso. Eu adoro. É um sucesso aqui. Música. Aí eu falei, gente, não é possível. Então, quando você vai vendo, tem várias músicas. Outra que eu descobri, que eu falei, gente, não, para, eu quero descer. Para esse ônibus que eu quero descer. A música do Engenheiros do Havaí. Era um garoto que, como eu, amava vidas e condições. Eu fui no show, eu já sabia, mas eu fui no show da Rádio Itália, que foi na do Omo, esse tempo atrás agora. Cheguei lá, tava o Marcos Morandi. Né? A gente é Morandi aqui pra gente, mas pro italiano é Morandi. Ele estava cantando a música, né? Que eu não fui pesquisar, mas eu sabia que essa música é mais antiga, que ele já é um senhor, que eu não sei nem como é que... Ele é quase como... não sei, ele é imortal, aquele homem ali, porque é um senhorzinho que tem uma energia que eu nunca vi. Assim, não, você está falando do Gianni Morandi? É isso, Marco Morandi. Gianni Morandi. Gianni Morandi. Gianni Morandi, isso mesmo. Ele que vale o nosso Roberto Carlos da Jovem Guarda. Bravo. Entendeu? Sabe por que eu falei? Famoso até hoje. Sabe por que eu falei, Marcos? Desculpa. Porque quem me fez conhecer ele foi o Marcos, meu amigo, que usa o nome Morandi. Tá ele é músico também. Aí ele pegou o nome artístico dele, Marcos Morandi. Ele falava, eu falei, mas seu nome é Morandi? Aí ele, não, é porque eu gosto muito de um cantor italiano que se chama Morandi. Aí eu, como a gente fala aqui. Aí depois, quando eu conheci, eu lembrei dele. Então eu liguei os dois, assim. Então, normal se eu falar Marcos Morandi, porque foi o primeiro nome que eu conheci. Depois eu conheci Gianni Morandi. Incrível. Aí ele cantando em italiano essa música. Eu falei, gente, essa música, Engenheiros do Havaí fez muito bem. Ele já tem uma certa idade, entendeu? Ele do tempo do preto e branco, minha filha. E você sabia, uma curiosidade para você, ele gravou o Gianni Morandi quando era garotinho ainda, um rapaz, hein? Ele gravou um clipe de uma música super famosa no Rio, em que ele passeia de lancha com a atriz, era uma cena de um filme da época, né? E ele passeia de lancha na Baía de Guanabara, no Rio. Olha só, até no Rio ele esteve. Engasguei. Faz parte. Faz parte do meu show. Então, gente, é isso mesmo. Mas eles vão para lá, pro Brasil direto. Eles estão sempre no Brasil. Até uma coisa que é engraçada que eu queria falar com você, né, amiga? É engraçado, gente. A gente tem síndrome do vira-lata aí no Brasil. Gente, amem o Brasil. Cuidem do Brasil, pelo amor de Deus. O que a gente pode fazer para vocês cuidar do Brasil? Eu adoraria morar no Brasil, mas o Brasil tá muito violento. Só que eu vou falar uma coisa para você, gente. Se eu pudesse hoje, eu morava no Brasil. Mesmo violento, porque eu amo essa terra, gente. Brasil, você só valoriza na hora que você tá longe. Porque na hora que você tá no meio do furacão, você fala, é ruim, é ruim, é ruim. Só que todo mundo aqui fica. Vocês são doidos de vocês terem saído do Brasil? Circunstâncias da vida. Aqui na Itália, o Brasil é ótimo. Circunstâncias da vida. Mas a gente está sempre dividido, o coração aqui e lá. Exato, é impossível, né? Até mesmo se a gente estiver lá, a gente gosta daqui também, mas o Brasil tem uma energia que mesmo na dificuldade, mesmo na merda, a gente consegue fazer os nossos churrascos, fazer a nossa felicidade, abraçar com gosto, celebrar a vida. Aqui, gente, o pessoal é muito cinza. Italiano do Sul é mais alegre, mas Milão não é fácil, não. É igual São Paulo, o pessoal tem que ir no lugar certo, senão você vai encontrar gente assim.
Milão realmente é uma cidade mais fechada, tem toda... Mas isso eu quero contar sobre Milão na nossa próxima entrevista. Mas, assim, só uma curiosidade de quando eu cheguei aqui em 2006, eu cheguei fresca de Brasil, né? Sorriso até as orelhas. Então, assim, na época, o meu namorado, hoje atual marido, Mirko, né? A gente estava num grupo de amigos e aí e eu lá toda sorridente, sem entender uma palavra, né? Então eu sorria para disfarçar. E aí perguntaram para ele em italiano, mas por que ela tá rindo tanto? Tá rindo de quê? Ela tá sorrindo de quê? Aí eu não entendi, eu parei assim, eu vi que era comigo, né? Mas eu não entendi. Aí eu pedi para ele traduzir, ele traduziu. Ele, não, eles estão perguntando por que você tá rindo do quê? Eu falei, gente, eu sou assim. Eu sou assim. Então, assim, são certas coisas que eles não entendem. Mas é importante não perder o sorriso. Até a questão do abraço, né? A questão do... Eles não abraçam tanto. Só quando eles te conhecem mesmo. Mesmo assim, às vezes é duro. E a gente já vai abraçar. Não, e outra coisa também, que é uma coisa, amiga, o beijo no rosto. Nossa, eu sofro nesse beijo no rosto. Porque no Brasil, em São Paulo, é um beijo só. Entendeu? Eu sou meio disléxica. Eu sempre dou essa parte aqui pra beijar. Aí depois eu vejo que a pessoa deu uma aqui, aí eu vou lá e viro. Aí eu sempre tô assim, quase beijando na boca da pessoa. Eu falo, ai meu Deus do céu, eu vou beijar a boca. E não, aí, eles são mais fechados porque mesmo. agora dois, aí que eu quase beijo mesmo. Entendeu? Porque se um eu já beijo, aí eu vejo assim, como é que a pessoa tá beijando, aí eu vou tentar beijar. Muito engraçado. Então, tipo, pra mim, aquela coisa meio capoeira, né? Aquela coisa meio capoeira. Pra onde eu vou? Demais, agora você falou tudo, capoeira. Não é? Amiga, só agora uma pausa para mim falar uma coisa que eu acabei de ver, porque aqui eu não tô vendo, né? Como eu falei, a gente o problema resolverá na semana, quarta-feira. Eu vi aqui, tem algumas pessoas da minha família, né, gente? Algumas pessoas, né, amigos e família. Ai, que bom! Então, eu queria aqui, ó, ler os comentários aqui, que são poucos, né? Porém, são de pessoas que eu adoro. Tem a minha prima, Evelyn, né? Que é filha da Noeli, que é minha tia, irmã da minha mãe. E as duas estão aqui acompanhando. E tem a Elisa, né? A Elisa tá em casa aqui comigo. Claro. Mas ela tá em outro. Como a gente tem os cachorros, então eu vou avisar, porque em algum momento pode ser que eles apareçam. Os gatos. Eles fazem, gostam de falar. Ela tá lá um pouquinho com eles no quarto para poder um pouquinho de... Aqui também o Mauro. A vida como ela é. O Mauro, que a gente conheceu no show da Silvana, né? Lá no Loft Café. Ele fez algumas fotos, uns vídeos. E mando um oi para vocês aí. Mando um oi para todo mundo aí. Me deram também, sabe, a positividade que não tá todo mundo aí agora, porque vai pegando um jeito, né? Mas agradecer quem tá acompanhando e quem comentou aí, que deram coraçãozinho, Brasil, coraçãozinho, que colocaram alguns comentários, que lindeza e tudo mais, porque, gente, eu tô assim, eu não posso dizer para vocês o quanto tô feliz de estar falando com a Raquel, já, aí, porque a gente nunca sabe quando a gente se fala, né? Tô feliz porque ter o início realmente é o radiola e vai parar, minha filha. Não vai parar, não, hein? Daqui para outros projetos, entendeu? Só realmente ver que as férias ou que realmente passou o tempo, porque tudo tem um começo, meio e fim, né? Esperamos que tenha vida longa, esperamos que possa ser útil às pessoas, que as pessoas possam gostar de estar acompanhando as conversas, bate-papos, de conhecer pessoas novas, de histórias que possam também inspirar, motivar. E assim, eu acho que não tem uma coisa mais importante na vida do que você conhecer pessoas importantes, sabe? Uma coisa importante é conhecer pessoas importantes. Mas não porque tem um cargo importante. Porque aquela pessoa, ela te escuta, ela
tá com você, ela apoia moral, ela é verdadeira com você. Porque eu acho que a pior coisa, mesmo até quem tem dinheiro, é não ter alguém para confiar. Não ter alguém que te ama de verdade, que gosta de você do jeito que você é, que te aceita como você é, com seus erros, com seus defeitos, com a sua chatice. Porque todos nós somos chatos, principalmente mulher, porque uma vez no mês a gente fica chata. Verdade. Pode até controlar, mas a gente fica meio chatinha. E aí, qual é? Olha, eu acho que eu já convivi com uma pessoa que tinha dinheiro e eu vi aquela coisa ali que o dinheiro não compra tudo, de verdade. Então é melhor você ter dinheiro e ter com quem compartilhar do que você ter dinheiro e ficar aquela vida assim que você olha para os outros amargo, pensando que todo mundo tá por interesse com você, ou que você usa a pessoa te usa. Isso é muito ruim, muito triste. Eu acho que não é uma ou então aquele tipo de pessoa que faz por você, mas quer aquela coisa de volta, de troca, né? Isso é terrível. Isso aí eu acho... E pior, que fica te lembrando, olha, eu fiz aquilo por você, você lembra? Isso é terrível, gente. Façam, mas façam de coração, não precisa ficar lembrando, não. Até porque eu acho muito legal, assim, eu espero que todo mundo possa ter amigos igual a gente é, igual a gente... Porque a gente não se fala sempre, a gente não se vê sempre, a gente, às vezes, nem sabe o problema que uma tá passando e fala, é o dia que realmente tinha que falar. E aí a gente troca aquela conversa, parece que a gente tá ali, ó, uma na frente da outra, pelo telefone. E lava a alma. E lava, dá uma força para começar de novo. Nossa. Né? E outra, amiga, a gente quando sai do Brasil, né, a gente sai daquela zona de conforto, que na verdade, eu não sei se você percebeu isso, quando a gente está lá no Brasil, de qualquer forma, de alguma forma, você é conhecido. Ah, você é a irmã do fulano, você é a filha do fulano. Então, assim, você tem uma referência, mas, por exemplo, quando eu cheguei aqui, que não tinha internet, já começou por aí. Eu fiquei 3 anos e meio sem saber notícias do Brasil, só por aquelas pouquíssimas cartas que eu recebia da minha mãe quando não extraviava pelo correio. Então, assim, a nossa perspectiva aqui fora, ela fica muito aguçada, porque quando você chega aqui, as pessoas não sabem o seu passado. As pessoas não sabem que você cursou uma faculdade, que você é master, que você é PhD em não sei o quê, ou que você fez N coisas no Brasil e nada. É como se você renascesse, um currículo zerado. E aí você tem que mostrar para essas pessoas que nunca te viram na vida, que não é culpa delas, né? De te conhecerem. Isso e vencer essa barreira em outra língua e com outra cultura é muito difícil, né, Paula? Então, assim, ó, a gente mata um leão por dia aqui. Mas vamos que vamos. Vocês não têm como é você viver num país onde eu e ela, a gente é matraca, né? A gente fala muito. Então, vocês imaginam um momento que ela não entendia nada. Gente, é como se você estivesse numa cadeia na solitária. Você ouve as pessoas falando em volta, mas você fica assim, o que está acontecendo? Não, e dá um nervoso, que você não entende. Falar muito rápido. E dá um nervoso. Porque a gente tem que falar, mas não há o mesmo significado. Eu dou sempre um exemplo que eu falo, gente, como a gente pode fazer uma confusão minha quando eu conheci ela aqui, né, amiga? A gente se conheceu, mas eu gosto muito dela. Mas que a gente não tenha tido uma amizade, né, longa, eu gosto dela. E aí foi muito bom quando eu conheci, os poucos dias que a gente estava, porque a gente riu muito, a gente conversou muita coisa, e ela falou assim, ela chegou aqui sem saber italiano. Aí quando o cara, né, o nome dela é Pri, aí o cara falou pra ela, igual é bela, assim, sabe, autona, nossa, sua pele é linda, né, a pele é mórbida, foi quase, ela quase brigou, o que você falou? O que da minha pele? É macia. Mórbida do Brasil. O Brasil é uma coisa macabra, uma coisa morta. Negativa, né? Aí, então, por aí a gente já vê que o negócio, você tem que ter cuidado. Você fala, entendi tudo. Você não entendeu tudo. Tem coisa ali que você... Eu fiquei 2 anos travado, porque eu tinha medo de falar uma coisa e eles não entendiam. Por exemplo, uma das coisas que a gente sofre
porque a gente fala muito anasalado, né? Aí Isso. tem a pronúncia, eles não sabem. Que a gente erra. Aí eles ficam, o que você tá falando? 50. Que a gente faz um híbrido de 50 com 50. Com 50. É difícil, gente. Na hora que vocês estão falando aqui, vira e mexe, eu falo 50. Posso dizer também uma dificuldade minha? Até hoje eu me policio, vou confessar, hein? Carioca, aquele S chiado. Aqui no norte eles falam S bem limpinho, né? Speciale. Eu digo que eu sou uma carioca napoletana, porque quando eu cheguei em Nápoles eu me senti em casa. Speciale, biscotto. Então, assim, é outra coisa que eu tenho dificuldade, tenho que me policiar. Ai, amiga, nossa, sem falar da dupla consoante. Tem que falar a dupla consoante, né? Se você não fala confusão, gente. A gente no Brasil, a gente lê e fala, precisa. Olha, eu mesmo falava uma coisa que aquilo ali ficou para sempre, assim, ó, aprendizado. Eu falo para todo mundo, gente, se vocês for para outro lugar, aprende como falar as dificuldades. Às vezes você acha que, não, eu não em portunhol, eu não sei o quê, aí vocês vão passar vergonha. Eu não lia, né? Realmente tinha uma resistência, às vezes, né? Aí eu ia no mercado. É verdade. N Market. Aí um N só. E. Esta palavra, assim, segundo N, significa. Não. Significa aquele órgão que o homem tem. Estamos entendidos? Não, então, o telefone dizendo assim, isso ó. Aqui. Aquela coisa que a gente fala, caralho. Entendeu? Aí eu no telefone, assim, perto do lugar, assim, um monte de gente. Eu falo, não, eu tô aqui. Ele... Não. Aí os italianos têm de dizer que é parecido o português, mas não é não. Então fiquem atentos. Já fiquem atentos. Então, assim, para entender que não é simples. E também se a gente não tem paciência de ouvir as pessoas se explicar, não, scusa, ho provato di parlare questo, não, uma coisa tu é capito. Então, aceitar seus erros não é fácil ficar aqui. Requer muita, aí vocês imaginam, muita humildade. E vocês imaginam que aqui a parte muito boa também da música é que aqui na música brasileira a gente conhece muita gente que toca bossa nova, a MPB, que toca, assim, nossa, uma imensidão de pessoas que eu vou trazer aqui no Rádio conheço que tocam aqui em vários lugares, em festival, em evento, em embate, em tudo, assim. Então, é um orgulho poder ver de perto esses músicos que são maravilhosos, que tocam até com gente famosa, e aprender tanto com eles, né? Porque para você trabalhar com todo tipo de música, com todo tipo de público, com todo tipo de situação, você tem que ser também muito humilde. Às vezes você toca uma bossa nova, que é uma música quase, é um jazz, um samba, né? Vamos dizer assim. Aí você olha assim, um pouco, né? Nada. E aqui eu vejo que eles têm, né, de tocar, sem você ficar te julgando, se você toca ou não toca, se você ouve ou não ouve. Eu sei que assim, um artista gosta de ser ouvido, mas eles tocam com alegria, porque estão tendo a oportunidade de poder tocar música brasileira fora. E às vezes são mais valorizados fora do que no Brasil. Isso é triste, porque eu acho que nós temos que evoluir na música, mas a música brasileira é nosso, como a gente pode dizer, né? É a nosso... Tem futebol? Tem. Maravilhoso. Mas a nossa música, como brasileiro, como a gente tem os músicos autodidatas, ninguém tem. Beleza. Não tem pra ninguém. Música, simpatia, criatividade, musicalidade. Mas olha, de norte a sul, o Brasil é de uma riqueza. E isso eu só descobri quando eu comecei a voar. Eu voava do Rio até Manaus, 5 horas e meia, ainda estava no Brasil.
E aí é que a gente se dá conta de quantos países tem dentro do Brasil. A gente tem uma riqueza, Paulo. Olha, uma coisa que me perguntava, mas qual é o rosto de um brasileiro? Não existe. Nós somos um mix maravilhoso de raças, de culturas, de línguas, que deu certo. Não tem um rosto específico de um brasileiro. Nós temos todos, todos. Sabe o que eu acho mais bonito que você falou? É que, por exemplo, que todo mundo no passado, né, no Brasil meio que fugido de alguma coisa, então todo mundo estava disposto a começar a vida sem nem contar o passado. Então a gente nem sabe o passado total da nossa família. Não é igual aqui, que aqui o povo fala, ah, não, meu tataravô era joalheiro. Você fala, nossa, você sabe quem é seu tataravô? Eu nem quem é tataravô. A gente não tem esse costume de saber quem era a família tão distante. E aí, isso deu a oportunidade de a gente não ter preconceito. Então, por exemplo, meu pai vê Calmara, mas ele não sabe. Aí se mistura, que é do sul, que parece um italiano. Aí mistura com não sei quem, que parece alemão. Mistura com não sei quem, que parece. Já aqui, a gente percebe a divisão, né, amiga? Aqui a gente percebe na Europa a divisão. É bem distinto. Então lá, no grupo deles, eles conhecem o povo, mistura, mas você não vai ser visitado facilmente por eles na sua casa. E eles não vão te cobrir na tua casa. Porque é cheio de deles, então. Chinês ali, dificilmente eles são simpáticos. Nossa! Não são simpáticos na tua casa, você não chama. Depende de onde você vai conhecer, né? Tipo, é mais aberto. Mas se você for no restaurante, numa loja, não, é bem. Eles são bem separados em clãs, né? Digamos assim. Italiano também não é querer uma macarronada em casa assim simples. Você tem que conhecer, ele tem que olhar para você ver se você é uma pessoa, né, que dá para confiar. Tem mais questão de ter preconceito com brasileiro, fala a verdade. Que a gente passou vários tipos de preconceito. O que eles acham que a gente veio aqui? Ou para roubar trabalho, ou para roubar ou para poder fazer algum golpe da barriga. Então, gente, ou para tirar meu trabalho, ou para tirar o emprego do italiano, né? Quer dizer, são tantos os motivos inúteis, assim, mas eu acho assim, que cada um tem o seu lugar ao sol. Eu acho que tem espaço para todos, basta ser honesto, competente e humilde. Você vê que no Brasil tem italiano em São Paulo, tem japonês pra caramba, em outras partes assim. Nada a ver essa coisa tudo misturada, aí você é amigo de um japonês, descendente de italiano, descendente de não sei o quê, aí você tem essa mistura, você também não sabe muito bem, mas você gosta. Aqui é muito dividido, o suíço, por exemplo, tipo, conhecido como sem abraços. Se aqui a gente... Nossa. A Suíça as lágrimas caem de gelo. Oh, meu Deus, o que eu tô falando aqui? É verdade. Ai, meu Deus. É verdade. Então não é assim, Brasil, que é preparo emocional. Porque não é só... Mas aceita... É emocional também. Aceita os riscos, sem perder a determinação, a boa vontade. Sabe que não é fácil, porque não é fácil. Não vou aqui... Não é impossível, basta querer. Um dia após o outro, né? Não é. E aí você vai se apoiando. A gente passou tanta coisa aqui, né, amiga? Então, estamos aqui. De boas agora, né, amiga? Finalmente. Graças a Deus. Tem que agradecer muito. Mas me diz uma coisa, você vai cantar um pedacinho pra gente? Vamos lá. Você tá ainda com paciência, né, gente? Eu só tô com pouca bateria. Que o meu celular, a bateria já tá... A gente já vai se
a gente já vai finalizando aqui. Porque vamos. Porque quem assistiu esse vídeo aqui, quem estiver assistindo agora, gente, vocês têm que dar assim, ó, palmas da Raquel, porque fazer essa condução aqui, falar comigo, né? Ela fez uma super abertura aqui, que eu acho que nem eu, se eu tivesse pensado e falado, não teria sido lindo como foi. Foi super lindo. Foi tudo de improviso, olha, foi tudo de improviso. Mas tem que ser a vida de coração. Assim, amiga, eu quero que essa radiola de histórias ela seja esse símbolo, entendeu? Não só um podcast como todos os outros, porque o podcast tem milhões aí no mundo, entendeu? Que ele possa ser aqui, ó, matar a saudade, conhecer histórias e fazer conhecer pessoas, ver personagens da história, né? Então, ainda mais você que é uma pessoa que eu fiz uma música depois de ter conversado com você de profundidade, eu fiz uma música menos é mais. Então, é verdade, a gente acabou de conversar, ela escreveu a música assim. E depois, você lembra? Foi. Assim, então, é isso aí. Bom, eu vou fazer o seguinte. Você vai falando aí que a gente vai indo para a parte final. Eu vou afinar meu violão deixando mudo. Aí, se você quiser, quando eu estiver tocando o violão, você coloca no mudo, você aperta no microfoninho, que daí eu toco assim. E tá bom. Antes que eu comece, eu quero só agradecer demais, a gente chegou, a gente conseguiu chegar a quase uma hora de conversa aqui. Se dependesse da gente, muito mais longe, mas eu também sei que você já foi generosinha demais comigo nesse dia. Imagina, é um prazer, amiga. Imagina. Do seu conversar. Infelizmente, esse primeiro momento aqui que não deu para ver também as mensagens. O importante é que vai ficar esse momento nosso aqui marcado, registrado no vídeo. E aí, amiga, a sua generosidade, a generosidade do Mirko, porque eu sei que vocês são unidos, vocês são parceiros, você está dando esse tempo que você tem com ele, ou trabalhando, ou curtindo, né, a noite de vocês. Então, isso demais, de verdade. Gratidão profunda. É um prazer, amiga. Espero de verdade que você tenha se soltado também, porque eu acho que você é uma das pessoas que tem que fazer um canal. Então, quem assistir até o final isso aqui, por favor, escreve Raquel, faça um canal no YouTube. Hashtag Raquel, faça um canal já. Raquel, este canal. Alguma coisa no YouTube, porque ela precisa fazer alguma coisa. Ou você sozinha, ou você o Mirko. Como vocês têm que fazer? Porque o povo tem que conhecer você, gente. O mundo tá cheio de gente, mas conhecer gente com qualidade é outra coisa, né? Gente, qualidade que eu digo, coração bom, generosidade, quer mostrar coisa boa, tá sempre preocupado com o melhor dos outros. Então, a gente tem que se inspirar nessas pessoas assim. Eu acredito nisso, né? Então, agradecer, amiga. Muito obrigado. Gratidão a todo mundo aí que pôde acompanhar. Quem vai ver o vídeo, quem vai ouvir o vídeo, gratidão a todos. E a gente se vê em julho, né? Aqui, você e o Mirko. Opa! Vamos lá, ó, suspense. Aí, vejo a hora, aí de olho vejo a hora. Nas atualizações que eu vou postando. E é isso. Então, vou fechar com um canto de sereia em homenagem a Raquel. Canto de sereia. Obrigada, agora, amiga, obrigada. Enquanto eu afino o violão, imagina, amiga. Enquanto eu afino o violão, aí você se despede, dá o recadinho que você quiser, tá bom? Tá bom. Até daqui a pouquinho. Obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui. Eu que agradeço esse convite, eu me sinto muito honrada. Assim, até para vencer um pouco essa barreira, minha primeira live, meu primeiro podcast, espero que vocês tenham gostado. Para a família e os amigos da Paola no Brasil, saibam que ela está sendo muito bem cuidada aqui, assistida, a gente tem o maior carinho por ela e a gente vai estar sempre do lado dela, porque ela mora no nosso coração, meu e do meu marido, Mirko, que vocês vão conhecer numa próxima live.
E é uma menina que tem muito talento. Se vocês ainda não seguem a página dela, sigam Cantadora de Histórias, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, porque essa menina é de ouro e ela tem muitas, muitas histórias para contar. E vocês vão gostar de saber. Não é, amiga? Essa é uma das músicas que eu mais adoro dela. Quando eu escutei, eu fiquei encantada, porque me lembra muito a Clara Nunes, que é uma das minhas cantoras preferidas, e inspirada em Iemanjá, que eu adoro também, e assim tem um significado muito forte. Amiga, gratidão pelas palavras. Gratidão a você. E só para avisar, gente, live musical também, em sexta-feira. Vou pegar esse sábado e domingo e vou sortear num desses dias aí para ver qual é o dia que eu vou tocar, fazendo igual essa live, que era a live musical. Então, quem quiser música, me pede aí. Desculpa aí, mas eu não toco música dos outros, não porque eu não quero, mas porque eu não sei, não me sinto na altura deles assim ainda. Talvez no futuro, mas por enquanto também eu tô querendo que o pessoal conheça minha música. No Canto de Sereia hoje, mas sexta-feira vai ter mais, já saibam, no mesmo horário, às 2h30 aí no Brasil, 7h30 aqui. E também, quarta-feira, Salves, que vai fazer a participação aqui comigo também no Radiola de Histórias, né? Eu e a gente tá vendo um trabalho com vocês aqui. Teia Poética, ó. Ai, que lindo. Teia Poética. Esse livro aqui foi muito legal, porque chegou para mim, né? Lá aí do Brasil. Então, eu fiquei muito honrada de ter participado, ó. Tem algumas poesias aqui, então quem quiser aí no Brasil... Lindo! Quem quiser ir no livro, tem acho que 6 poesias, agora não lembro mais. Ali para contar também, para o povo ver. E sem falar, né, eu não poderia falar deles e não falar, porque aí vocês vão conhecer mais o Cleiton como um agente cultural, como músico, né? E também vou trazer aqui o Paulo Dária, vou encarecidamente, ele e a mulher dele, que são poetas do Tietê, que eu participei muito tempo ao vivo, e agora eu participo algumas vezes, mandando eles para fazer livro e tudo mais, são a família aí em São Paulo. Eu espero que eles também estejam aqui, porque eu acho que a poesia é uma música sem instrumentos. Acho que se a gente faz uma música é porque tem que ter poesia, entendeu? Então você só certeza. Aumenta ela com o instrumento, mas a poesia ela é uma coisa maravilhosa. Ler uma poesia assim, aquela visceral. Aí tem gente que tá cheio, assim, graças a Deus. Então, depois que eu falei tudo isso, Canto de Sereia, amiga. Gratidão. Beijo. Obrigada. Gratidão a todos. Beijo para todo mundo aí no Brasil e para nossos amigos aqui de Milão também. Um beijo grande. E um beijo para minha mãe, que deve estar me assistindo. A Laide, beijo. E beijo também aos amigos aqui da Itália. Não vamos esquecer. Toda a gente que vê. Ó, aqui é a nossa bem recebido e a gente vai trocar muito papo aqui. Eu aqui e também conversar no chat, conversar através do Facebook, do YouTube, tá bom? Sem mais demoras. Beijo. Vim pra beira da praia, vim pra te procurar, rodoiar. Ouvi aqui da areia seu canto me chamar. Eu vi sentada na pedra, volta pra cima, encanta com sua beleza.
mar é te encontrar. Odoia e moro não do mar. De Janaína. E ela é dona do mar. Odoia, odoia. E é dona do mar. Odoia, odoia. Ela é dona do mar. Odoia, odoia. E ela é mar. Odoia, odoia. Que lindo! Maravilhoso, amiga. Obrigada. Gratidão a você. E até breve, amiga. Até Beijo a próxima a todos. radiola de histórias. Próxima radiola de histórias, amiga. Beijão e gratidão a todos aí. Beijo! Tchau. Obrigada! Beijo Gratidão. para todo mundo. Boa Tchau! noite, bom. Boa tarde aí.